Paz do Senhor, irmãos, a todos que vão assistir esse vídeo, eu peço muitíssimo a Deus que abençoe a vida de vocês e que vocês sejam profundamente edificados com a mensagem que eu vou transmitir agora. Estou morrendo de saudade de todos vocês, eu morro de saudade de estar em comunhão com vocês na igreja, mas eu entendo que esse é um tempo necessário e que mesmo assim nós precisamos continuar nos enchendo da palavra de Deus, continuar na presença de Deus, mesmo que nós não estejamos nos vendo a todo tempo. Quero te convidar aí a fechar os seus olhos para um momento de oração. Vamos convidar o Espírito Santo para que ele esclareça o nosso entendimento, amém? Em relação ao que nós vamos entender aqui daqui a pouquinho. Senhor Jesus, nós te pedimos que você venha com refrigério sobre as nossas vidas, que o Senhor venha esclarecer a nossa mente, os nossos pensamentos, abre os nossos ouvidos, Pai, para a Tua palavra, para a mensagem que o Senhor quer transmitir ao nosso coração e que ela seja frutífera, Senhor. Que você possa nos fazer esclarecidos do Teu reino, do Teu querer, do Teu propósito nesse tempo, Pai. Que seja um tempo de aprendizado, Senhor. Que seja um tempo onde nós possamos nos encher de Ti, para a glória do Teu nome. Que possamos viver cada dia mais o Teu propósito e estar no centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos falar um pouquinho sobre locais inusitados onde nós temos o contato com Deus. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque nós estamos reclusos, nós não estamos podendo frequentar os templos. E muitas pessoas ainda têm a ideia de que o templo físico, a igreja, é o único local onde elas podem ter contato com Deus, onde elas podem orar, onde elas podem sentir a presença de Deus. E de fato a igreja é um lugar muitíssimo importante para que nós possamos ser abençoados, para que nós possamos viver a comunhão, aprender de Deus, ter contato com os nossos pastores, líderes. É realmente importante congregar. Só que a gente também precisa entender que lá não é um lugar místico. E o que nós temos com Deus lá, nós podemos ter com Deus no nosso quarto, no nosso secreto e no nosso dia a dia. E a gente vai falar um pouquinho de alguns personagens bíblicos que ao longo da história dão exemplos pra gente de como encontrar o Senhor, de como é possível encontrar a Deus, mesmo em locais totalmente inusitados, mesmo em lugares diferentes. Então a gente vai passar aí por estágios da história da Bíblia, vocês vão ver que são histórias um pouco desligadas uma da outra, mas não tem problema, porque na verdade a gente quer pegar o exemplo dessas pessoas que tiveram esse contato com o Senhor, mesmo não estando dentro do templo, para mostrar para a nossa realidade que mesmo nesse período onde nós não estamos indo para a igreja, a gente pode encontrar com o Senhor aqui de onde nós estamos. Amém? Então eu vou começar com uma situação que está lá em Êxodo, a partir do capítulo 3, do versículo 1, que conta um pouquinho sobre Moisés. Porque Moisés ele estava lá pastoreando o rebanho do sogro, e então ele atravessa o deserto e sobe para um monte, esse monte chamado de Monte Horebe. E se você acompanhar um pouquinho mais no versículo 2, ele vai falar assim, olha, que chegando no monte de Deus, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E aquele encontro com o Senhor, ele é tão impactante na vida de Moisés, porque foi num momento totalmente inesperado da rotina dele. Ele estava lá pastoreando, trabalhando, ele teve encontro com o Senhor num local inesperado, de uma forma inesperada, e ele ouviu a voz do Senhor falando para que ele tirasse as sandálias dos pés, porque ele estava entrando num local santo. O que a gente aprende aqui é que onde a presença do Senhor está, o local é santificado, porque Deus é santo. E nós somos santificados a partir da presença de Deus em nós. Então, é muito importante, meus irmãos, que nós tenhamos a nossa mente baseada nessa palavra, porque se nós entendermos que somos santificados a partir de Deus em nós, a partir da presença de Cristo em nós, a nossa vida não vai ficar reclusa a ida a templos, mas nós vamos viver em santidade por onde nós passarmos. Nós vamos estar em santidade na nossa casa, nós vamos estar em santidade no nosso trabalho, nós vamos estar em santidade dentro da nossa rotina, porque nós vamos estar diante da presença do Senhor em todo o tempo. Aí a partir daí os irmãos conhecem a história. Moisés foi levantado como um grande líder, ele foi usado por Deus para libertar o povo de Israel. E um pouquinho mais pra frente a gente vai falar agora de um outro personagem que também teve um encontro com o Senhor em um local
bem diferente do que a gente está acostumado. Lá em 1 Reis, no versículo 19, a partir do 9, a gente encontra a situação de Elias, um homem que estava fugindo de medo, e ele entra dentro de uma caverna. Então, olha só, caverna, né? Qual a perspectiva de uma caverna? Qual a chance de uma pessoa ir entrar numa caverna para ter um encontro com o Senhor? E foi exatamente lá, naquele local, onde ele ouviu a voz do Senhor e entrou num diálogo com o próprio Deus. Deus realmente quis chamar a atenção de Elias naquele momento e pergunta o que ele está fazendo naquele lugar. Então, assim, Elias ele foi fugido, ele estava atemorizado porque ele estava sofrendo uma perseguição, onde Jezabel queria matá-lo, tirar a vida dele mesmo. E naquele lugar de insegurança, de incerteza, um local provavelmente que não era confortável, que não tinha cadeiras, bancos, sequer tinha uma cama para ele se deitar, ele encontra o Senhor, ou melhor, o Senhor o encontra e começa a conversar com ele. E ele expõe para Deus o problema que ele estava passando. E Deus, como é muitíssimo grande e excelente, conhece tudo que nós vamos falar antes, mesmo que saia da nossa boca, já tem uma resposta preparada para a vida dele. E fala, olha, esse lugar não é aí. Bom, então nós já temos 2 lugares bem diferentes. E o terceiro lugar que eu vou contar, eu acho que é um dos mais inusitados ainda. A palavra vai falar lá em Daniel 3:24. Tenta acompanhar com a sua Bíblia agora, nesse momento. Ele vai contar sobre a fornalha de fogo ardente, onde Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados naquele local. E esse é um texto que me chama muitíssima atenção, porque quem narra essa parte da história agora, a fala que nós vamos ter sobre o encontro com uma pessoa mais, com um Deus naquele local, é o próprio rei Nabucodonosor. Vamos lá? Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. Então agora, a partir do versículo 25. Olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o 4º parece com o filho dos deuses. Então nós temos aqui o relato de um homem que tinha o seu ego muitíssimo inflado, que queria ser adorado, e nós vemos então uma postura de recusa mesmo de 3 homens que eram segundo o coração de Deus, que não queriam se prostrar diante de uma imagem construída a um rei que não merecia a honra e a glória que o nosso Deus merece, e que como castigo foram enviados a uma fornalha ardente. A palavra fala que o fogo estava tão alto que os homens que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram queimados. Foram mortos por conta disso. Então nós temos aqui o relato de um rei que viu esses 3 homens andando na fornalha, e não só isso, mas com ele um 4º homem. Um local totalmente inusitado, onde o Senhor esteve, onde a presença do Senhor estava. Muito mais do que a presença no sentido de sensação de Deus estar ali, mas ele estava em forma corpórea, a figura do Senhor estava lá. Jesus estava com eles na fornalha, a ponto do próprio rei exclamar: olha, não eram 3, por que agora tem 4? E esse 4º parece com um Deus, com o Filho dos deuses. Então nós vemos como o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele não se restringe a locais, mas ele está em todos os lugares. E diante da fé daqueles homens, eles passaram por aquela fornalha ilesos. O 4º lugar que eu quero falar com vocês está lá em Jonas, a partir do versículo 2. Jonas ele foi engolido por um grande peixe, e dentro da barriga do peixe ele faz uma oração. E essa é uma das orações mais bonitas que eu encontro na Bíblia, porque é uma oração de arrependimento, de reconhecimento de quem ele era diante de Deus. E naquele lugar, o Senhor ouve a oração dentro da barriga de um grande peixe. Irmão, se você é o tipo de pessoa que acha que Deus só te ouve quando você está orando dentro da igreja, eu estou te dando o exemplo mais incrível de fé, de um homem que estava dentro da barriga de uma baleia e estava fazendo uma oração. E o Senhor ouve aquela oração e faz com que a baleia, ou o grande peixe, como você quiser, vomite a vida de Jonas em terra seca. Então ele passa aquelas noites dentro daquele peixe, mas diante de uma oração, de um ato de fé, ele é ouvido por Deus e ele é vomitado.
e ele consegue ser salvo daquela situação. Nós vamos falar também sobre uma mulher que teve um encontro com o Senhor em um lugar extremamente inesperado. Nós vamos falar agora sobre a mulher samaritana, que foi encontrada, ela foi encontrada, na verdade, por Jesus dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia. Ela foi lá buscar água à beira de um poço, e quando ela se aproximou daquele local para fazer o que ela estava acostumada a fazer tão corriqueiramente, ela encontra Jesus, o Filho de Deus, e ele começa a conversar com ela e a revelar a vida dela e tratá-la com todo amor como Jesus tem e mostrar para ela que existe esperança. Sabe, queridos, a gente está falando aqui de locais tão diferentes, de situações tão diferentes, de personagens com suas próprias histórias dentro da sua caminhada, dentro da sua rotina. Tudo isso para mostrar para vocês, através da palavra, para que o Espírito Santo te convença. Tudo isso para que você perceba que o nosso Deus, ele não age de maneira, igualzinha, de maneira retilínea, não sei se é essa palavra, mas Deus, ele para cada pessoa age de uma forma específica. E dentro daquela situação, ele começa a mostrar para ela que ela tinha perdão e que se ela provasse da água que Jesus ia oferecer, não aquela água que ela estava acostumada a beber do poço, mas a água da vida eterna, ela teria um rio jorrando do seu interior. Essa mensagem, ela tá lá em João 4, é uma das mensagens mais bonitas que a gente tem, porque ela começa a dialogar com o Senhor e pergunta: Senhor, então onde é o lugar certo de adoração? Onde nós devemos cultuar? Porque o meu povo fala que é aqui, o seu fala que é ali, e ela começa a expor a Deus as suas dúvidas, e Jesus tão brilhantemente fala: olha, vai chegar um momento, e agora é esse momento, onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabe o que é isso, amado irmão? Isso é uma mensagem do Senhor para os nossos dias. Isso é Jesus falando assim: olha, não é somente dentro do templo, não é somente numa reunião de oração, não é apenas num culto de congresso ou numa conferência ou onde nós estamos acostumados a prestar adoração a Deus, mas no Espírito, é dentro de nós, é um culto diário oferecido ao Senhor, é em espírito e em verdade, é com todo o nosso ser e por onde nós passarmos. Eu quero terminar dando um último exemplo que tá numa passagem lá de Lucas 24, a partir do versículo 13, que é com certeza a minha passagem preferida da Bíblia, onde Jesus encontra dois homens que estavam fugindo de Jerusalém num caminho, andando na estrada, com medo, conversando sobre os acontecimentos da vida. Muitas vezes nós somos essas pessoas, né? A gente tá andando por aí vagando, conversando, pensando, falando dos nossos problemas. E Jesus encontra aqueles homens e começa a conversar com eles também, os discípulos de Emaús, para quem está identificando a história. E o Senhor, ele começa a perguntar o que está acontecendo. E aqueles homens, eles falam: mas você não sabe? Você não ficou sabendo o que aconteceu? E explicam para o Senhor, e na verdade o Senhor, ele começa a dar uma aula das profecias. Olha, já não estava escrito, já não seria dessa forma mesmo. E é muito bonito, porque quando eles chegam ao local, eles estão tão encantados, a presença do Senhor é tão boa, que eles pedem: olha, fica um pouquinho com a gente. E ao partir do pão, no momento de refeição, os seus olhos são abertos, o entendimento daqueles homens é esclarecido, e eles percebem que era o Senhor que estava com eles o tempo todo. Naquele momento o Senhor se retira, mas o coração daqueles homens afirma que era Jesus. Eles falam: olha, enquanto ele falava, o nosso coração não queimava. Amados irmãos, esses dois homens, eles estavam numa situação de tristeza. Eles estavam saindo de um local onde o Senhor pediu para que eles ficassem. Eles estavam saindo de Jerusalém por medo. Eles estavam indo por um caminho a uma outra cidade e foram achados pelo Senhor. Todos esses exemplos que eu dei foram lugares tão diferentes, foram situações tão diferenciadas, mas tudo isso tem algo em comum.
A vontade do Senhor de se comunicar com os homens. A vontade de Deus de fazer parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, de estar dentro da nossa situação, para que nós estejamos dentro do propósito de Deus. Tudo isso para que nós possamos entrar no centro da vontade do Senhor e fazer o que está no coração dele, que é sempre bom, sempre perfeito e agradável, porque essa é a vontade do Senhor. E eu quero apenas concluir todo esse raciocínio, já que você entendeu, em nome de Jesus, que você pode encontrar o Senhor em diferentes lugares, em diferentes horas, porque Deus é acessível, porque o Senhor quer se relacionar. Já que você conseguiu ter isso esclarecido no seu coração, eu quero te pedir que você leia Mateus 6, a partir do versículo 6, onde ele fala assim: olha, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Deus que está em secreto. Essa mensagem talvez seja a mensagem mais pertinente nos nossos dias. Provavelmente é a mensagem mais importante, porque é uma prática que nós já deveríamos ter tido muito antes dessa quarentena aparecer. Mas especialmente agora, onde nós não temos tanto acesso à igreja, ao templo, aliás, nós não temos acesso nenhum. Esse é o momento de nós entendermos o que essa palavra está dizendo, o que o Senhor espera de nós. O Senhor, ele não espera grandes monumentos para que nós o encontremos, mas a nossa ida ao secreto, o nosso cantinho de oração, a nossa participação de momentos de busca ao Senhor no nosso íntimo, com toda a verdade do nosso coração. Isso provavelmente, e com certeza, na verdade, é o que o Senhor espera de nós nesses dias. Então eu quero convidar você, agora que você ouviu essa palavra, a realmente pôr em prática. Vai para o seu quarto, fecha a porta, fala com Deus, ora, ouve um louvor, busca o Senhor, leia a palavra, reflita na atitude desses homens, veja um pouquinho sobre o que aconteceu na vida de cada um, porque ter um encontro com Deus é extremamente marcante, é transformador, e nós não precisamos estar num local fechado para que isso aconteça, nós só precisamos estar sensíveis à voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra, Deus abençoe. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais, porque lá a gente está produzindo muito conteúdo nessa quarentena e você vai ser profundamente abençoado. Tchau!